Olá a todos! Nesta aula nós vamos falar sobre as vistas ortogonais, certo? Nós vamos ver como que a gente vai estar utilizando desses recursos para representar os objetos de maneira adequada, de maneira clara e objetiva. Primeiro nós vamos fazer uma revisão e um resumo dos sistemas de projeções que existem e que nós vamos estar utilizando para fazer as representações. Antes de mais nada, a gente precisa considerar o seguinte: se eu tenho interesse em fazer a representação de algo que está no espaço, de forma que eu consiga estudar esse objeto, e como seria esse estudo em termos de engenharia? Esse estudo seria a quantificação geométrica do objeto em termos de formas e dimensões, materiais, entre outros. E como que a gente conseguiria representar de forma adequada essas informações? Então aí que vem a definição da geometria descritiva, ou seja, estudar descritivamente alguma coisa que está no espaço é conhecer suas propriedades, né, e resolver os problemas relacionados a esse objeto através de uma ou mais projeções dos seus elementos sobre um ou mais planos de projeção. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto, vamos ver aqui esse carregador, ok? Carregador de celular comum, tá? Se eu quero, ele está no espaço, né? Se eu quero estudá-lo em termos de suas projeções, qual é a primeira coisa que eu tenho que considerar? Primeiro eu tenho que considerar como que eu vou representar de maneira simples, tá, a geometria desse carregador. Então, eu vou primeiro considerar como que eu vou estar quantificando. Eu estou interessado, tá, por exemplo, no comprimento dele, eu estou interessado na largura dele, eu estou interessado na espessura dele. Como é que eu vou representar isso de forma simplificada e objetiva? Então é isso que nós vamos ver agora. Eu vou mostrar para vocês. Nessa animação a gente vê uma pequena cantoneira que está no espaço e nós vamos projetar as faces dela em planos que estão paralelos a cada uma dessas faces. E nessas projeções a gente consegue obter informações de altura, de largura, de espessura e outros detalhes geométricos, como o diâmetro do furo, tá? Esse pequeno chanfre, esse pequeno recorte da base, todos eles eu consigo, tá, representar nos planos que nós construímos em volta dele e depois nós fizemos o rebatimento, ou seja, abrimos esses planos de forma que eu teria em um plano só todas as informações geométricas desse objeto que estava no espaço. Então esse é o objetivo da geometria descritiva: estudar descritivamente, ou seja, de uma forma que descreva o objeto em termos de sua geometria, das suas propriedades geométricas, em função das suas projeções convenientemente construídas e colocadas todas num plano só. Então eu tenho um mapeamento das informações relevantes, das informações características do nosso objeto. Para fazer isso, nós podemos lançar mão de alguns sistemas de projeções que têm características próprias. De qualquer forma, todos os sistemas de projeções seguem os mesmos princípios. Então, eu vou considerar esse objeto, que é um plano, definido pelos pontos A, B e C, um plano no espaço, e eu quero projetá-lo em um plano de projeção. Eu vou precisar considerar alguns elementos chaves para construir essas projeções. Quais são? Primeiro, um centro de projeção e um plano de projeção. Um centro de projeção O e um plano de projeção beta. Para fazer a projeção do plano ABC no plano beta, nós vamos então considerar retas que vão partir todas do ponto O, vão interceptar cada uma dessas retas que saem do centro de projeção, vão interceptar o ponto que define a geometria do nosso objeto, ou no caso o ponto A, vai seguir até projetar esse mesmo ponto A no plano beta. Da mesma forma, o segundo raio projetante sai do centro de projeção O, intercepta o ponto B e projeta o ponto B1 no plano. E o terceiro raio projetante sai do centro de projeção O, intercepta o ponto C do objeto e vem projetar o ponto C1 no plano beta. De forma que nós temos a projeção do plano ABC no plano beta, que seria formado pelo ponto A1
B1 e C1. Reparem que nesse sistema de projeção, o centro de projeção ou a distância do centro de projeção ou a distância do próprio objeto em relação ao plano de projeção interfere na própria projeção. Então, se eu tiver um objeto mais próximo do plano de projeção ou mais distante, eu vou ter alteração na própria projeção, vai ficar maior ou menor. Esse sistema de projeção é um sistema dito central ou cônico, é mais conhecido como sistema de projeção cônico. Se nós considerarmos agora o centro de projeção numa distância em relação ao plano de projeção, não mais finita ou pequena, mas tão grande que ela seria uma distância infinita. Esse ponto ele passa a ser não determinado. O que aconteceria com os raios projetantes, que antes seriam convergentes a um ponto, tá? Convergentes todos a um ponto só no espaço, mas esse ponto agora está a uma distância infinita. Quanto maior a distância desse ponto em relação ao plano de projeção, menor vai ser o ângulo que eles formam entre si. Então, quando eu tenho ponto no infinito, eu vou ter que o ângulo que as projetantes formam entre si tende a zero, e eu posso considerar que as projetantes agora são paralelas entre si, ou seja, os ângulos que elas formam entre si agora é zero. Então, nessa situação, eu não tenho a definição do centro de projeção mais, mas eu sei que, dado um objeto qualquer no espaço, que foi feito maior de propósito aqui, tá? No caso um plano ABC no espaço, nesse novo sistema de projeção com o centro de projeção no infinito, eu tenho projetantes paralelas entre si. Da mesma forma, nós temos elas interceptando os pontos que determinam a geometria no espaço, do objeto no espaço, até projetar cada ponto no plano. Então, do ponto A eu tenho A1, do ponto B eu tenho B1 e do ponto C eu tenho C1. Eu tenho a projeção do plano ABC no plano beta da mesma forma. Reparem que agora, como eu tenho as projetantes paralelas entre si, a distância do objeto em relação ao plano de projeção não interfere mais na própria projeção. As próprias projetantes funcionam como um trilho e eu consigo deslocar o meu objeto mais próximo ou mais distante sem aumentar ou reduzir o tamanho da minha projeção. Nós vamos ver mais à frente que se esse plano está paralelo ao plano de projeção, se eu tenho uma face paralela ao plano de projeção, ela se projeta em verdadeira grandeza, ou seja, todas as distâncias, por exemplo, AC, AB ou CB, vão ter o mesmo tamanho na sua projeção aqui. Mas ainda, nós temos no sistema de projeção, com essa característica, o nome sistema cilíndrico, tá? Por que cilíndrico? Porque, diferentemente desse sistema cônico, em que nós temos as retas projetantes convergindo para um ponto só, então eu tenho sempre a formação de projetantes que descreve no espaço uma forma cônica, aqui eu tenho já uma forma cilíndrica. Se eu for fazer a projeção de um plano, tá, no espaço com forma circular, eu vou ter exatamente um cilindro formado por infinitas retas que passam por infinitos pontos tangentes na circunferência. Então, um sistema cilíndrico. Por que é dito ortogonal? Porque todas as retas, nesse caso, além de serem paralelas, todas as retas projetantes elas estão formando um ângulo de 90 graus com o plano de projeção. Então elas estão em pezinho formando 90 graus em relação ao plano de projeção. Pode ser diferente? Pode não ser ortogonal? Pode. É exatamente a situação que nós temos no terceiro caso, que é um sistema cilíndrico, tá? Mas, nesse caso, ele não é ortogonal, ele é oblíquo. Mas ele continua sendo um sistema de projeção utilizando retas também paralelas entre si. O sistema cilíndrico ortogonal, que é esse aqui, nosso caso intermediário, é exatamente o sistema que nós vamos estar utilizando como base fundamental da construção de todas as nossas vistas ortogonais no desenho técnico. Nós temos aqui um resumo dos principais sistemas de projeção. Em relação ao centro de projeção, nós podemos classificar um sistema de projeção com centro de projeção a uma distância infinita ou finita em relação ao plano de projeção. Distância finita, nós já vimos que temos os sistemas de projeção cônico, tá? Também são chamados de sistemas de projeção central ou polar, mas é mais
conhecido como sistema de projeção cônico. Como são as projetantes? Elas são convergentes ao centro de projeção. Nós vemos que todas elas vão convergir para o centro de projeção O. Os processos que a gente considera para a construção de projeções desse tipo são as perspectivas lineares exatas, e a representação do objeto é aparente. Nós não temos um objeto em que a gente consiga colocar dimensões. Quando a gente tem um centro de projeção a uma distância infinita do plano, nós vamos considerar um sistema de projeção cilíndrico ou paralelo, também dito paralelo, com projeções paralelas entre si, mas ortogonais ou oblíquas. Os processos que nós vamos estar utilizando para a construção, utilizando esse sistema de projeção, é o método mongiano, que permite a construção das projeções ortogonais, e em termos de perspectivas, nós podemos ter as perspectivas cavaleira ou axonométrica. A representação do objeto é real, ok? Igual ou proporcional ao objeto que está no espaço e nós queremos representar. Então, o que é uma projeção ortográfica? É uma maneira de representar objetos 3D em 2D. Qual o seu propósito? Representar então exatamente e de forma não redundante todas as características geométricas de um objeto, produto ou componente. Então, se eu tenho um objeto, eu vou então construir as vistas ortogonais, considerando projetantes paralelas entre si. Elas estão aqui, elas partem do infinito. Por exemplo, se eu quero construir uma vista de frente do meu objeto, essa vista colorida achurada em amarelo, eu vou considerar um observador aqui nessa posição, olhando na direção da seta amarela, ok? E ele vai projetar então, eu tenho um centro de projeção que está lá no infinito, mas lança os projetantes. Quais são os elementos geométricos que compõem a geometria desse nosso objeto? Eu posso considerar dois pontos que definem a aresta aqui da frente do bico do nosso objeto. Esse mesmo ponto e outro ponto define a aresta de base, mais outro ponto acima define a aresta maior, que define a altura do nosso objeto, e assim por diante. Então eu tenho vários pontos que compõem a geometria do nosso objeto. Em cada um deles eu vou lançar uma projetante que vai projetar esse ponto no plano de projeção. Então eu tenho o lançamento de todos esses pontos que caracterizam a geometria do meu objeto, e eu tenho exatamente o desenho. Unindo esses pontos projetados, eu tenho a representação da face desse objeto projetada no plano. Tá? Então no plano vertical eu projetei a face da frente. Se eu quiser fazer a projeção de uma face lateral, que seria então um observador olhando na direção da seta azul ciano, nesse caso eu vou estar considerando esses dois planos que compõem a face lateral e vou projetar lançando projetantes também paralelos entre si, interceptando cada ponto que define a geometria característica desses planos desse lado da nossa peça, e aí eu vou ter a formação da projeção da face que eu estou vendo, ou das faces dos planos que eu estou vendo por esse lado. Então eu tenho a projeção da vista desse lado da minha peça. Se eu quiser a mesma coisa olhando por cima, eu vou ter então a projeção, tá, do que eu estou olhando por cima no meu plano que está no lado oposto aqui. Ok? Por definição, projeção ortogonal, o nome ortogonal vem do grego, né? Orto vem de reto, 90 graus, e gonal vem de ângulo. Então, ortogonal significa que eu tenho a projeção sendo construída com retas que formam 90 graus em relação ao plano de projeção. Então, se eu tenho um objeto para ser projetado, eu vou lançar então projetantes que formam exatamente 90 graus com o plano de projeção, e vou ter o objeto projetado no plano de projeção. Então eu vou considerar, como eu já comentei, projetantes paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção. Formam um ângulo reto ou 90 graus com o plano. Então, como consequência das projeções ortogonais, se eu tenho um objeto paralelo, um plano paralelo, uma superfície paralela ao plano de projeção, eu vou ter, por exemplo, essa aresta superior ou esta aresta lateral
projetada com o mesmo tamanho, ok? No meu plano de projeção. Então, a distância, se eu considerar um ponto A aqui e um ponto B, a distância AB no espaço é exatamente a mesma da distância A1, B1 projetada no plano. Então, essa aresta tem o mesmo tamanho na sua projeção em relação ao que está no espaço. Se eu considerar essa mesma superfície posicionada não mais paralelamente ao plano de projeção, mas perpendicularmente ao plano de projeção, o que aconteceu com a aresta superior? Essa aresta superior ela ficou em pé, ela está aqui também, né? A aresta de altura está aqui, ela também estava aqui antes, mas agora essa aresta superior e a inferior, elas são retas que estão perpendiculares ao plano de projeção. Nesse caso, os dois pontos, supondo um ponto A e um ponto C aqui, que antes eles estavam distintos na sua projeção, eles vão, considerando uma projetante perpendicular ao plano de projeção, como a própria reta que forma a aresta desse nosso objeto também está perpendicular ao plano de projeção, a projetante vai interceptar um ponto A e o ponto C, eles estão sobrepostos, nesse caso, vão ficar sobrepostos. A projetante vai interceptar o ponto A e o ponto C, e a projeção A1 e C1 vão ficar sobrepostas aqui. Então essa aresta ela desaparece, ela vira um ponto só, a reta vira um ponto, ok? Eu vou ter a representação da minha superfície, que está no espaço aqui, como somente uma reta. Então a mesma aresta também inferior, ela fica projetada somente como um ponto. Então eu tenho só a representação da altura dessa face. Essas duas arestas também ficam sobrepostas uma em cima da outra, mas continuam sendo uma reta. Então, quando a superfície é perpendicular ao plano de projeção, a projeção dela resultante é uma linha. Agora, se eu tenho uma superfície não paralela ao meu plano de projeção, a gente consegue ver que essa distância, por exemplo, AC aqui em cima, supondo sendo formadas pelo ponto A e o ponto C, eu tenho ela aqui no espaço como um comprimento. Mas na projeção do plano, eu vou ter a projeção somente, tá, de um cateto, que é exatamente essa distânciazinha aqui. Como ela está inclinada em relação ao plano, inclinada um pouquinho em relação a esse plano, tá? Eu vou ter então a projeção sendo de um valor menor, a projeção A1, C1 vai ter um tamanho menor do que a aresta AC no espaço, ok? À medida que a gente sai de um plano que é paralelo, aumentando o ângulo que essa superfície forma em relação ao plano de projeção, nesse caso o ângulo intermediário, até chegar a um ângulo de 90 graus, eu vou reduzindo o tamanho da minha aresta projetada até que, quando a minha superfície fica perpendicular ao plano de projeção, essa distância AC da nossa aresta vira somente um ponto, ela não tem mais tamanho. Ok? Certo. Mas aqui nesse caso nós temos dois planos, um plano paralelo e um plano oblíquo, né? Um plano inclinado em relação ao plano de projeção. Como eu tenho uma descontinuidade entre os dois planos, na projeção eu vou representar assim essa desconexão em termos angulares dos dois planos, ok? Então esse plano vem em paralelo, 0 grau em relação ao plano de projeção, e ele se conecta, tá, geometricamente com outro plano que não está no mesmo ângulo, né? A gente tem aqui, tá, fugindo aqui o cateto dele, eu tenho uma inclinação que forma uma hipotenusa, né? Então eu tenho uma inclinação, tenho um ângulo em relação a esse plano de projeção aqui, certo? Então essa divisão angular que eu tenho aqui forma um bico, e esse bico tem que ser, essa aresta que forma um bico tem que ser representada na minha projeção do objeto. As arestas resultantes das interseções de superfície são representadas por linhas. As projeções ortogonais são usadas para representar formas tridimensionais através de figuras planas. Então, se eu tenho um objeto que está no espaço, eu vou começar a descrevê-lo geometricamente através de uma projeção que ele vai formar num plano de projeção. Então, eu tenho aqui
a direção de projeção, que é onde ficaria supostamente um observador. Eu lanço do infinito os nossos projetantes e aí eu consigo construir a projeção do meu objeto nessa direção. O que eu consigo representar nessa projeção? A altura do cilindro, né, representada por essa aresta projetada, e sim, eu consigo já representar a largura, que é equivalente ao diâmetro da forma circular do meu objeto. Ok? Se eu quiser representar então um paralelepípedo, um bloquinho, um prisma de base quadrada, eu vou também considerar a projeção nessa direção, vou lançar as projetantes paralelas entre si e vou formar a minha projeção. Nessa projeção eu tenho também a representação da altura do meu objeto e da largura. Se eu considerar uma terceira figura, esse prisma de base triangular, vou representar a projeção dele nessa direção através das nossas projetantes paralelas entre si e vou ter a figura projetada. Nesse caso eu tenho também a altura dela representada, eu consigo colocar a medida, e tenho também a largura nessa direção, tá, da nossa peça. Ok? Mas a gente tem um problema agora. Só com um plano de projeção eu vou ter que as projeções resultantes dos três objetos são iguais, considerando que eu tenho alturas iguais, diâmetro dessa primeira figura igual à largura do quadrado, e também seria igual à base do triângulo que forma a seção da nossa peça. Então eu tenho projeções resultantes iguais. Então, através de uma projeção, normalmente a gente vai ter dificuldade, ou vai ser impossível de representar as formas ou os objetos que tomam espaço completamente. Então, nessa situação, por que a gente não consegue ver a forma do objeto nessa projeção? Porque exatamente a forma do objeto vai estar numa direção de projeção que ficou escondida. Ou seja, eu tenho aqui a forma circular do meu objeto, tá? Esse plano ele fica perpendicular ao meu plano de projeção. Essa face fica perpendicular ao meu plano de projeção. Então a forma circular ficou escondida dentro dessa aresta, porque o plano está perpendicular. Então eu não consigo representar nada da forma circular aqui. Exatamente a mesma coisa acontece no nosso paralelepípedo. Nós temos a forma dele, ok, desse quadrado completamente escondida, porque eu tenho as duas arestas que formam as laterais do meu quadrado sobrepostas, então eu não consigo ver, ok? O quadrado está em pezinho, ele vira só uma aresta. Esse disco também que forma o topo também está escondido numa aresta só. A forma triangular também ficou escondida aqui. Para fazer aparecer essa terceira dimensão ou a forma do objeto, a gente vai precisar considerar uma segunda projeção ortogonal, olhando por outro lado da nossa peça. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu já tenho as minhas peças aqui no espaço, já tenho uma primeira projeção delas, que são iguais, e agora eu vou adicionar outro plano de projeção e vou fazer uma visualização por outro sentido. Então, olhando por cima, uma vista superior do nosso cilindro, eu vou conseguir então fazer a projeção da vista superior que explicita a forma da nossa peça. Do nosso paralelepípedo, da mesma forma, eu vou conseguir agora deixar de forma não mais escondida a forma dele, a forma que a vista superior consegue representar. No nosso prisma triangular, da mesma forma, nós vamos fazer a projeção também do nosso objeto nesse outro sentido, todos utilizando linhas paralelas entre si, projetantes que vêm do infinito, interceptam os elementos geométricos, os pontos que definem a geometria do nosso objeto e vão projetar as nossas vistas no nosso plano de projeção. Ok, eu não fiz nada mais do que projeções de cada lado do meu objeto em planos. No caso, tem dois planos perpendiculares entre si, mas eu continuo com as representações também ainda no espaço. Então, para colocar essas informações num plano só, eu vou ter as informações geométricas que descrevem o meu objeto num plano só. Quando eu fizer o seguinte, eu vou
rebater um dos planos, seja esse aqui caindo a parede para o chão, tá? Ou mantendo essa aqui no lugar, eu posso rebater o chão de forma que ele coincida com a parede. Então é isso que nós vamos fazer. Eu vou rebater um dos planos, no caso aqui foi rebatido o plano inferior, de forma que ele coincida com o plano formado inicialmente da projeção lateral dos nossos objetos. Nessa situação, eu tenho como projeções resultantes dos nossos objetos, todas elas num plano só, e cada par de projeções corresponde então a um objeto visto por direções diferentes. O que quer dizer? O que nós temos como resultado dessas projeções? Se eu considerar esse conjunto de projeções aqui, eu consigo identificar na análise, sabendo que aqui é uma projeção superior e aqui é uma projeção lateral, que se trata exatamente de um cilindro. Se eu considerar esses dois elementos um retângulo e um quadrado, nessa posição eu consigo entender que se trata de uma vista superior, que foi projetada abaixo dele, né? E formam-se um quadrado, e eu tenho uma vista lateral que representa a vista lateral do nosso objeto, que é esse retângulo. Da mesma forma, esse terceiro conjunto de vistas descreve pela base e pela altura, pela vista superior e pela vista lateral, nosso prisma de base triangular. Cita-se isso, né? Nós temos no raciocínio inverso, através das projeções eu consigo reconstruir o objeto que está no espaço, da mesma forma que nós representamos ou estudamos geometricamente o nosso objeto através da projeção desse objeto nos planos de projeção. Então, da mesma forma que eu construo as projeções do meu objeto que está no espaço no plano e consigo colocar as dimensões e estudá-lo, eu posso fazer o raciocínio inverso. Através das projeções com as medidas, construir o objeto que está no espaço. Ok, pessoal? Então, nessa primeira parte, chegamos até a construção de projeções de objetos no espaço em dois planos, perpendiculares entre si. Até a próxima parte.